Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia novamente em Apocalipse, capítulo 18. Hoje a gente vai continuar nossas explanações aqui, a partir do versículo 18 também. Mas eu quero fazer aquela leitura corrida, né? Para a gente sempre pegar o contexto. Não tenha problema com isso, quanto mais a gente lê, né? Eu vou correr aqui até o versículo 18 e a gente continua comentando, tá? Então, Apocalipse 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuem-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. E quanto a si mesma, glorificou e viveu em luxúria. Deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Lembra que nós estamos falando da cidade da Babilônia, que aqui é uma metáfora que simboliza o Império Romano da época, e que aponta para o império escatológico, né, dos sinais dos tempos, que é o sistema humano que corrompe a humanidade contrário a Deus. Então, tanto a Babilônia como Roma, aqui em Apocalipse, está representando isso que a gente vive hoje em dia. Então, o que nós estamos vendo é uma sentença de Deus, um juízo de Deus, em cima de um sistema onde ele é todo articulado ali de orgulho, de luxúria, né, de questões ali da mistura com a prostituição, a idolatria, e tudo isso Deus está julgando no capítulo 18, tá? Versículo 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Morte, pranto e fome será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, lembra que o choro deles não é de arrependimento, é um choro do quê? Perdi, né, minha riqueza, eu perdi aquilo que eu consigo, né, enriquecer, o meu poder, o status, aquilo que o ser humano busca acima de Deus, né? É um cheiro de lamento, de perda, né? E de longe, porque também eu não quero ser julgado com ela, mas eles vão, né? Mas a princípio é uma tentativa de não chegar muito próximo. Então, conservando-se de longe, com medo, né, do seu tormento, o que eles dizem? Ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Quer dizer, uma cidade tão grande, poderosa, absurdamente, né, rica, com toda a sua luxúria, em um pequeno instante Deus derrubou ela. Essa que é a mensagem, né? Versículo 11. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, né? Como a gente falou, tudo que se negociava naquela época no Império Romano, né? Nós podemos falar outras coisas, né? Na atualidade podemos colocar alguns itens a mais aí. Café, né? Ia ter, e com certeza ia ter aqui, né? Incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado, ovelhas e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Os caras negociavam tudo, né? Até a alma humana. Olha que loucura, né? A degradação pelo materialismo intenso ali, que está sendo denunciado por Deus aqui. Versículo 14. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você,
E para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio dela, da Babilônia, né, se enriqueceram, ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedra preciosa e pérolas, porque olha de novo, hein? Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então os mercadores ficaram de longe, agora o pessoal do mar ficou de longe, né? Então, vendo a fumaça do incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Você percebe que eles ali, gente, eles não... É um susto ali, né? Não se esperava nunca que aquilo caísse. Nunca. Tanto é que eles ainda louvam a cidade antes de anunciar a queda. Que cidade se compara à grande riqueza? Quer dizer, é inimaginável o que está acontecendo. Não cabia na cachola deles que esse sistema grandioso poderia vir à ruína. Tá? Aí no 19: lançaram pó sobre a cabeça. Era uma forma deles demonstravam que estavam tristes, né? Cultural da época. E chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora, a terceira vez, foi devastada. E aqui eu paro um pouquinho para eu ler alguns comentários rapidinhos aqui, e a gente pegar o versículo 20 em diante, tá? Então nós estamos vendo aqui um lamento de todo mundo que usufruía da riqueza desse sistema imperial ali de Roma, da Babilônia antiga, de Roma, e de alguma forma representando um sistema mundial também conectado a essas coisas, gente. Luxúria, materialismo absurdo, né? O comércio, o enriquecimento ilícito. Todo enriquecimento aqui, ou a maioria deles, tem uma injustiça junto aqui, tá bom? Tem uma ganância, tem a avareza, tem sempre Deus sendo colocado em segundo lugar. Lembra que as coisas materiais, elas não são necessariamente ruins, mas elas se tornam ruins quando elas ocupam o primeiro lugar do coração do ser humano. Por isso que Deus fala, Jesus fala, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas sejam acréscimos, sejam acrescentadas. Então, não há problema nas coisas materiais em si. Por exemplo, não há problema em si no dinheiro. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males humanos. Então, o dinheiro em si, ele não tem problema. Mas o jeito que eu lido com ele, ele pode se tornar um problema ou não. Principalmente quando ele ocupa um lugar de afeto, que não é o papel dele. Quando ele ocupa um lugar que seria o lugar de Deus, aí ele se torna uma divindade no coração do ser humano. E essas coisas que estão sendo julgadas, porque no mundo, no sistema do mundo, todas essas coisas estão em primeiro lugar. O comércio, a riqueza, a luxúria, né? Toda essa avareza, a ganância, a soberba, o orgulho, o distanciamento de Deus, a independência. Olha o que a cidade falou: eu sou gloriosa, ninguém me toca, né? E Deus fala: não, toca sim, você vai cair. É aquela frase, né, que a gente brinca do Titanic: nem Deus derruba esse troço. E o ser humano, ele brinca com essas coisas. E o sistema humano, ele tem brincado. E nós estamos vendo que quanto mais chega aí, parece que sinalizações realmente, né, dos finais dos tempos, vai chegar um momento que Deus vai julgar esse sistema, e muitas pessoas que usufruem, se enriquecem dessa coisa de forma corrupta e intensa, vão falar: meu Deus, como esse negócio caiu? Era tão seguro? Não é assim que o ser humano acha? Era tão seguro, e de repente se destrói e acaba toda aquela segurança. Então, aonde está a nossa segurança? Então, o Apocalipse, ele está, gente, o tempo inteiro questionando os ídolos do coração. Por isso que ele fala: sai, povo da Babilônia, sai do sistema, não compactue com isso, porque senão vai respingar flagelo em você também, igreja, né? E é essa a mensagem. Então nós estamos vendo esse lamento, um lamento que não é um lamento de arrependimento, um lamento de perda, né?
perda da glória, da riqueza. Roma ali, representando tudo isso que vai acontecer futuramente, perdeu, né? A gente sabe a sua glória, o império caiu, e esses impérios humanos vão vir à ruína, em uma ruína definitiva. E o capítulo 18 também, ele aponta algo importante. A glória dessa terra é transitória, gente. A riqueza dessa terra é transitória. Por isso Jesus, lá no Sermão da Montanha, teve uma época que eu preguei aqui, né? O Sermão da Montanha alguns domingos, não sei se vocês vão lembrar. Uma das ênfases de Jesus é: não junte tesouros na terra. Acumule tesouros no céu, onde a traça, ferrugem e ladrão não conseguem tocar. Jesus está mostrando que existe uma riqueza que é para a eternidade. Existe uma glória, uma riqueza que ela permanece eternamente, ao contrário da riqueza humana, que ela se acaba, se esvai, né? E que ela vai um dia simplesmente não ter o seu valor na eternidade. Então Jesus está falando: cuidado para você não buscar coisas de forma errada na prioridade do coração de vocês, né? Lembra, Jesus não está ali dizendo que eu não possa ter riquezas materiais em nenhum nível. Não é isso, gente. Sempre a fala é de prioridades do coração. Sempre está relacionado a buscar primeiro, a colocar em primeiro lugar, a amar a Deus sobre todas as coisas. Você percebe que tem questões de prioridade, tá? É isso. E a Babilônia é um sistema que a prioridade são os desejos instintivos, né, pulsionais mais básicos, né, e egoístas e orgulhosos do ser humano. Justamente contrário totalmente ao Evangelho, a Cristo, a Deus. E ela vai ser julgada, e todo mundo que compactua com ela, com esse sistema chamado aqui em Apocalipse de cidade, uma grande cidade, Babilônia. Tá bom? Então a ruína da Babilônia, gente, ela anuncia não apenas o fim de um império terreno, olha que interessante, mas ele anuncia também a transformação radical da criação. Quando Deus está destruindo essa cidade que suportava a riqueza mundial e colocava o coração do ser humano sem Deus nessa organização bestial, né? Olha que interessante, ligando a besta ao dragão, porque ela está servindo ao sistema todo. Então o que acontece? Quando ela está sendo julgada, qual que é o anúncio junto com o julgamento? Eu vou trazer algo novo. Eu vou destruir essa cidade, mas eu tenho uma nova que vai vir. Ele já está aqui anunciando e preparando o caminho para a Nova Jerusalém, para a cidade verdadeira que vem do céu. Entende o que eu estou falando? A literatura apocalíptica já está julgando uma cidade idólatra e imoral. Ela vai cair, e vai entrar outra no lugar, outra de Deus, que é a Nova Jerusalém, a cidade que vem. E essa cidade está conectada com a restauração do céu e da terra. Então o que está acontecendo aqui já é um prenúncio. É como se assim, Deus está destruindo a maldade, a injustiça e o mal, porque Ele vai trazer a justiça, o que é bom, e a vida. Tá? É mais ou menos isso que está na literatura correndo aqui, porque nós já estamos no final de Apocalipse, se a gente for pensar, né? Nós vamos entrar hoje no 19, quer dizer, 19, 20, 20, está terminando ali, entre aspas, né? Porque a gente demora um pouquinho, mas a lógica do negócio aí, que desde o início vocês pegaram. E está caminhando para onde? Está caminhando que Deus vai julgar a besta, o falso profeta, né, vai julgar o anticristo, vai julgar a Babilônia, vai julgar os mercadores, vai julgar aqueles que se enriqueceram através dela, o sistema corrupto, aqueles que estão marcados pela mentalidade de serviço à besta e não a Deus. Tudo isso vai ser julgado, todo mal vai ser exposto e trazido a julgamento, e vai vir a vitória de Cristo, da igreja, a eternidade, a ressurreição, novo céu, nova terra. Meu irmão, ao final é belíssimo, porque é Ele que vai mostrar a nossa esperança, aquilo que no meio das dificuldades da vida nós temos que lembrar: tudo isso vai acabar, vai passar, né? Céu e terra vão passar, a palavra não, mas céu e terra vão passar, porque virão novos céus e nova terra.
Então isso é interessante, tá? E aqui a gente agora no versículo 20, olha só, 18, 20. Olha só a ordem aqui, gente. Preste muita atenção, porque isso também é impactante para a sociedade nossa, contemporânea. Eu falei algumas vezes, e um politicamente correto, né? A gente não tem costume disso aqui, ó. Que não é cultural nosso hoje. Mas biblicamente isso é importantíssimo. Isso é uma tradição dos salmos, do Antigo Testamento, dos profetas. E ele diz assim, olha só a ordem: alegrem-se por causa dela. Por causa de quem? Da Babilônia. Alegre-se por causa da queda da Babilônia. Ó céus, existe um chamado de se alegrar com a queda da grande cidade. E ele está chamando os céus para alegrar. Olha que coisa. Alegrem-se por causa dela, ó céus. E também vocês, santos. Ele está falando da igreja. Os santos no Novo Testamento são aqueles que são salvos por Cristo. E aí ele dá duas categorias de liderança da igreja primitiva: santos, apóstolos e profetas. Tá? Então aqui é como que se, na palavra apóstolos e profetas, ele está colocando sob esses dois títulos a liderança da igreja primitiva que existia na época. Tá? Você tem os apóstolos, que eram importantíssimos. Você tem o apóstolo Paulo depois aos gentios. Você tem pessoas que foram aceitas como profetas do primeiro século, trazendo a inspiração da revelação da Escritura Sagrada. Não tem nada a ver com o profeta de hoje, tá? Pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Né? Os profetas do Novo Testamento, eles falam de forma inspirada a palavra de Deus para a comunidade, para levá-los a uma vida cristã, a aliança com Cristo. Tá? Então, por favor, não entenda profeta do jeito que você vê aí hoje, com essas badernas aí. Então, esse apóstolo e profeta eles estão representando a liderança que existia. Nós podemos hoje traduzir para nós, né, que seriam: alegrem-se, né, santos, igreja de Cristo na face da terra, e toda a liderança religiosa. Ele está chamando aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus, aqueles que estão, né, na frente ali, cuidando, né, zelando pelo cuidado da palavra, de orientá-los ao evangelho. Então é a liderança espiritual da igreja hoje, tá? Então, por que eles querem alegria? Por que Deus quer alegria? Porque Deus julgou a causa de vocês contra a Babilônia. Espera aí, não estou entendendo, né? Deus julgou a causa de vocês. Quer dizer que o que está acontecendo com a Babilônia é por causa da igreja? É. Olha que interessante. É por causa da oração dos mártires, lá no capítulo 6, lembra? Porque eles estão clamando: Deus, até quando o Senhor não vai julgar quem matou a gente? Até quando o sangue inocente não vai ser julgado? E em toda a história da igreja você tem mártires. Você tem a igreja perseguida. Até hoje. Ó, gente, pelo amor de Deus, aproveitando aqui, né? Quarta, não é amanhã, né? Na outra nós vamos ter uma norte-coreana na igreja. Não falte e ajude a divulgar. Né? Não vai poder transmitir, tirar foto, filmar, nada. Ela está refugiada da Coreia do Norte. Não sei nem como que ela saiu de lá, como fugiu daquele lugar. Tá? Então, uma baita de uma oportunidade, ouvimos uma pessoa da Coreia do Norte que eu, pelo menos, nunca encontrei com uma pessoalmente. É muito difícil você encontrar um cristão, principalmente norte-coreano, tá? Alguém que consegue fugir do regime totalitário, ditador da Coreia do Norte. Vai estar com a gente não na manhã, na outra quarta. Então ela vem, por exemplo, de uma igreja perseguida. Uma igreja, de certa forma, e muitos, vamos ouvir se ela toca nesse assunto, mas alguns dizem subterrânea. Porque eles não podem ter, né, simplesmente prédios ali, publicamente, adorar Jesus como a gente faz, né? Não é assim que funciona na Coreia do Norte. Né? Então eles têm que, não pode cantar alto, orar alto, microfone, é escondido, gente. É subterrâneo o negócio. Né? É com código. É um identificando o outro para ver se é crente mesmo. Para ver se não é espião do governo. Não só na Coreia do Norte, no Paquistão,
nós temos a Sorrana e a pastora, a missionária Rosana, que também contou isso para a gente. Você sabe o que elas fazem? Eu não sei se você lembra disso. Elas vão em reuniões, eles vão nos lugares evangelizar, e não podem reunir, às vezes, em praça pública. Eles têm que ir chamando gente para algumas casas. E alguns muçulmanos se interessam em ouvir, às vezes, são amigos de famílias. Então, assim, eles não vão denunciar, entendeu? Eles vão ouvir lá, não vão denunciar. Só que acontece, tem infiltrados. Pode ter infiltrados do governo. Como que eles fazem ali para descobrir os infiltrados? Apareceu gente nova, é muito legal ela contando para mim. Apareceu gente nova que fala que é um cristão de algum lugar, e eles não conhecem, ninguém conhece, porque um olha para o outro. Você conhece? Conhece? Não, não conheço. Rapaz, eles ficam com medo. Pode ser algum infiltrado ali para querer já tocar fogo na casa. É nesse nível. O que eles fazem? Começa a reunião, eles pedem para o novato orar. Porque na oração eles sabem se é cristão ou não. E eles pegaram vários muçulmanos infiltrados assim. Porque eles não sabem orar ao nosso Cristo do jeito que nós oramos. O Deus deles é Alá, e o jeito de expressar em oração é totalmente outro, eles não sabem. Então é uma estratégia para descobrir se tem gente infiltrada ou não, né? Conta-se na tradição da igreja também, logo ali no primeiro para o segundo século, onde a perseguição da igreja ela se intensifica, né, no segundo século, do Império Romano ali, dos judeus e depois do Império Romano, que também os cristãos fugiam para os cemitérios. Não sei se vocês sabem disso. Eles fugiam para as catacumbas e eles faziam cultos, né, nos cemitérios. Por quê? Porque o povo pagão tinha medo. Eles acreditavam nos espíritos, sabe aquelas coisas? E então eles não iam lá dentro. Os crentes não tinham medo de morto. E era um lugar de refúgio. E aí eles começavam a se identificar também, para provar se era cristão ou não. Chegava na sua casa, aí eu batia na sua casa e põe uma reunião na sua casa, escondida. E aí? Cristão ou não? Aí eles pegavam, conta a tradição da igreja, que eles iam para o chão e fazia uma meia-lua assim. Se o outro era cristão, ele completava. Como? Ele completava fazendo um peixe. Por quê? Porque as iniciais do peixe é Jesus, Cristo, eu não lembro certinho, eu posso procurar para vocês lá. Ela falava justamente das iniciais de Jesus. O peixinho, já ouviram falar do peixinho? Ele ficou o símbolo do cristianismo, o primeiro cristianismo primitivo, porque eles se identificavam assim. Para não serem pegos, né, em alguns momentos, desnecessariamente. Então você vê que a história da igreja, ela foi ser perseguida em muitas eras, em muitas épocas, e até hoje, como nós estamos falando, dos nossos irmãos da Coreia do Norte, Paquistão, Afeganistão é pior ainda, Nigéria é terrível na África, Nigéria é terrível. Nigéria, esses dias atrás, eles mataram pastores, queimaram igrejas. É um negócio absurdo, gente. Né? Então, estou seguindo lá um pouquinho da guerra da Síria também, o que está acontecendo ali. Cristãos também antigos, né? da Síria. Um dos cristianismos mais antigos é o cristianismo da Síria, de Antioquia. A gente não sabe, mas é daquela região, tradição antiquíssima, né? Paulo foi enviado pela igreja dali, da Síria, né? Então olha que interessante. Então você tem uma tradição cristã e eles são poucos e perseguidos ali hoje. Então esse povo perseguido, ele clama por justiça. Ele clama por justiça. E Deus está falando aqui, Deus julgou a causa de vocês contra a Babilônia. Contra esse sistema que matou vocês. Contra esse sistema que perseguiu vocês. Contra esses governos que foram contra os meus profetas, meus apóstolos, meus santos. Deus está respondendo à oração da igreja. Por isso ele fala, alegrem-se. Lá no céu ele está falando, agora todo mundo feliz.
Porque eu estou fazendo justiça. Entende? A lógica bíblica é essa, gente. Por mais difícil que a gente não entenda algumas coisas, porque a gente não passa por esse tipo de perseguição. Porque ninguém levou meu filho para uma prisão e torturou. Se nós passássemos por isso, estaríamos clamando: Deus, até quando o Senhor vai fazer justiça? O Senhor vai julgar isso? Essa maldade? E Deus fala: sim, aguenta mais um pouco, que tem mais alguns aí. E quando Ele julgar, o que Ele vai falar para mim? Filho, agora se alegre, cante, exulte, porque chegou a hora da justiça, né? Chegar. Então, essa é uma grande questão. E como eu disse, eu quero ler só para você um versículo. É uma tradição bíblica. Em Deuteronômio 32 diz assim, olha que interessante, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 32, 43. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Sei que a palavra vingança é forte hoje nos nossos ouvidos, mas a vingança no Antigo Testamento era sinônimo de justiça. A vingança de Deus nunca é injusta, ela é sempre justa. Deus está falando que fará justiça, tá? A gente precisa entender para a gente não ficar confuso e colocar nos termos da nossa sociedade. O que Deus está dizendo é: eu vou fazer justiça pelo sangue dos meus servos. Eu olhei, eu vi o que está acontecendo, eu vou julgar isso aí. E isso é uma tradição, gente, bíblica do Antigo Testamento, dos Salmos e dos profetas. O que está acontecendo na Babilônia aqui, havia uma expectativa de toda a igreja, de todo o povo de Deus, e Deus está falando: chegou a hora, né? Então, embora a convocação para se regozijar, olha só, presta atenção no que eu escrevi aqui, esse comentarista. Embora a convocação para se alegrar, né, pela destruição de um grupo inteiro pareça estranha, não é, para a gente, e ofensiva à primeira vista, devemos entender que o interesse dominante no livro é defender a justiça de Deus e reivindicar ou vindicar os santos que sofreram. O propósito do livro é falar: a maldade que veio contra a minha igreja vai ser julgada, o mal vai ser desfeito, Deus vai fazer a justiça. E é isso que Apocalipse traz de uma forma muito enfática aí, que às vezes nós ocidentais estranhamos esses termos, né? Então, qual é a razão para se alegrar, gente? Vou ler aqui. A razão, né, a alegria ocorre porque a justiça divina está sendo cumprida e porque os opressores do povo de Deus estão finalmente recebendo o que suas obras malignas merecem. Como a última linha declara: Deus julgou a vossa causa contra ela. Tá? É isso que está acontecendo. E eu leio aqui só o que um outro teólogo chamado Biel, ele escreve, preste atenção. A alegria não provém de um espírito egoísta de vingança. Não é o que a gente entende como vingança. Não é o que, posso brincar, o que a música Sabor de Mel ensinou os crentes no Brasil pedirem, né? Olha lá quem me fez, né, passar na prova, tá? Essa vingança é uma vingança egoísta e anticristã. Essa música não ensinou coisa legal pra gente. Não é isso. É uma vingança em preservação do povo, da aliança de Deus, contra a santidade, contra o nome. Por isso que, gente, é muito difícil nós ocidentais, mas nós precisamos entrar na cultura bíblica para entender. É mais ou menos aquilo que quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus para ele no caminho de Damasco e fala assim: Paulo, por que você me persegue? Entende o que eu estou falando? Paulo estava perseguindo quem? A igreja. E Jesus para na frente dele e fala: por que você me persegue? É exatamente isso. Deus está entrando na frente do povo e falou: eu vou julgar porque eles mexeram comigo, com o meu povo. Não é uma vingança egoísta de um achando, não é essa
É uma vingança do pacto, da aliança, da honra, do nome, da santidade de Deus. Por isso que esses conceitos ficam difíceis a gente, se a gente ficar interpretando, né, do nosso jeito individual hoje, né? Então olha o que ele fala: a alegria não provém de um espírito egoísta de vingança, mas de uma promessa cumprida por Deus, de vindicar a honra de seu nome justo, não deixando o pecado impune. Deus não pode deixar o pecado impune, senão é injustiça. E mostrando que seu povo estava certo, e o veredito conferido pelo mundo ímpio contra os seus santos estava errado. Essa é a justiça que está se estabelecendo no capítulo 18, né, aqui representando nessa grande cidade, tá bom? Vamos ler agora o final do capítulo 18, versículo 21 a 24. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Ele faz o que era muito comum os profetas do Antigo Testamento fazer. Ele faz uma dramatização. Ele faz um teatro para mostrar o que vai acontecer. É muito engraçado, né? Não sei se você lembra disso. Teve um profeta que Deus mandou ele fazer um buraco na casa dele, na parede da casa dele, né? E não sair pela porta, pelo lugar certo. Por quê? Porque aquele buraco representava uma brecha, né, no povo de Deus. E Deus estava com a vida do profeta dizendo que era assim que estava acontecendo, né? Teve um profeta que, olha, os profetas sofriam, gente. Deus mandou ele comer fezes humanas. E o profeta Deus, não. Ele pede para Deus, pelo menos fezes de animal. Por quê? Porque era isso que o povo de Deus estava comendo, imundície. E o profeta tinha que encarnar a realidade espiritual do povo. Ele fazia um teatro vívido da vida espiritual. Olha o que vocês comem, podridão, o profeta estava falando. E ele tinha que encarnar a mensagem. Era bom ser profeta, né? Entende o que eu estou falando? Tinha outro que teve que andar nu durante anos, para mostrar a nudez do povo de Deus. Eles faziam um tipo de teatro que profetizava, encarnava a vida daquele povo que estava sem Deus, entende? O anjo está fazendo aqui um tipo de teatro semelhante. Só que aqui ele não está encarnando, ele está simplesmente pegando uma grande pedra, jogando, né, lá no moinho, lança no mar e fala: é desse jeito que vai acontecer com a Babilônia. Isso era uma linguagem profética, gente. Uma linguagem que a gente não está acostumado, né? Lembra quando Ágabo, o profeta, vai profetiza que Paulo ia ser preso? O que ele faz? Ele tira lá um cinto, né, de Paulo, amarra a mão de Paulo e fala: ó, do mesmo jeito que está acontecendo aqui, vai acontecer lá. Ele faz um teatro. Ele faz esse teatro, essa dramatização, que algo que vai estar prestes a acontecer. Isso é uma forma muito padrão do povo, dos profetas do Antigo Testamento se comportarem. É muito interessante. E aqui nós estamos falando de Ágabo, que não é do Antigo Testamento, é do Novo, mas ele vem de uma tradição profética do Antigo Testamento, e ele faz algo semelhante. Então é muito interessante, tá? Como que eles faziam essas dramatizações, eles encarnavam a mensagem, eles representavam, né, as mensagens ali, vivendo e fazendo atitudes que a pessoa conseguia entender de forma muito representativa ali. E esse anjo está fazendo isso aqui de alguma forma. Aí no versículo 22, em você, né, na Babilônia, nunca mais será ouvido, quer dizer, não vai ter mais alegria. Sabe aquela festa que vocês faziam? Não vai ter mais não, ó. O som de arpista, de músicos, tocador de flauta, de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja. Nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Quer dizer, tudo que, né,
de acontecia aí de bom, de alegria, dos artífices que faziam as imagens também de escultura deles, os ídolos e a arte deles, né? Tudo isso aí, né? O moinho que era usado ali, quer dizer, da sobrevivência deles, tudo isso aí não vai ter mais. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. Nunca, quer dizer, não tem reconstrução. Você está entendendo? Não tem mais como se levantar esse sistema babilônico. Nunca mais. Acabou. É o fim. Deus está pondo um ponto final nesse sistema contra ele. Nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Olha lá. E nela foi encontrado, na Babilônia foi encontrado o quê? Sangue de profetas. Olha lá, gente, o julgamento vem por causa disso. Foi encontrado na Babilônia sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ela tem culpa de sangue, de vida. Deus vai julgar tudo isso, né? Essa é a grande mensagem aqui que nós estamos vendo hoje, tá bom? Para a gente concluir o capítulo 19, eu quero ler aqui um resumo. Então preste por favor atenção aqui na minha leitura. Nesse mundo caído, a justiça parece frequentemente inalcançável, correto? Parece que nós estamos num mundo que não tem justiça. Ainda mais hoje com os representantes da justiça corrompidos, à luz do dia, coisa que todo mundo antigamente não via e hoje está aí, né? Ou não se sabia e hoje está às claras. Gente, vamos falar do Brasil. O povo brasileiro não confia mais na justiça. Era o único órgão que o brasileiro, de alguma forma, um dos três poderes, parece que até recentemente, não tão longe atrás, nós achávamos que era uma coisa que funcionava. Não sei se você tem essa impressão. Sei lá, quantos anos atrás? 20, podemos colocar? Até menos. Nós achávamos que tinha a impressão de que o poder executivo era corrupto, o poder legislativo era corrupto, mas o judiciário não. Gente, hoje, você fala com qualquer pessoa aí, você vê uma desilusão com o poder judiciário brasileiro. Então é um negócio assim, um mundo caído. Parece que a justiça ela é inalcançável. E Deus está falando de justiça. De uma justiça eterna, de uma justiça que vai dar fim a tudo que é maligno, tudo que é mal, tudo que é corrupto. Deus está falando, eu vou dar conta disso. Entende o que eu estou falando? Não é ser humano nenhum, não é político nenhum. Por mais que a gente goste de um e de outro, não tem problema. Só não morra por ele, por favor. Está chamado a morrer pelo Evangelho, por Cristo. Não pelo Trump, Elon Musk, Bolsonaro, Lula, para ninguém nessa terra. Pelo amor de Deus, não confunde as coisas. Isso não é o papel da igreja. A gente pode escolher aí, como cidadão, nossas afinidades partidárias, não tem problema nenhum, mas nunca troque pela mensagem do Evangelho. Nunca submeta o Evangelho às ideologias, seja ela qual for, gente. A regra de ouro de Jesus, sabe qual que é aquela regra de ouro, falada em Mateus? Façam aos outros o que vocês desejam que ele lhes faça. Faz para os outros, faz para o outro, o que você quer para você. Traduzindo aqui no português bem mais, Essa é a regra de ouro de Jesus, está em Mateus capítulo 7, e Jesus ensinou isso. Isso aqui foi substituído na Babilônia como? Faça algo contra os outros antes que eles façam contra você. Esse é o mundo aí que a gente conhece, não é ou não é? Hã? É. Faz você, senão vão fazer para você. Quer dizer, a verdade do amor, do perdão, da graça, da compaixão que Jesus estabeleceu, faz para o outro, que você quer que seja feito para você, você vê ao contrário. Faz logo a maldade para o outro antes que faça com você. E a Babilônia, esse sistema, ele vai entrar nesse tipo de coisa. Então, tragédias como, que a gente está vendo, tiroteio em escola, vão além de problemas familiares, ou da influência da violência na mídia. Elas refletem uma sociedade
Isso tudo que a gente está vendo reflete uma sociedade gananciosa, narcisista, uma palavra bem usada hoje, né, de um senso comum aí, um pouco errada no sentido técnico da psicanálise e da psicologia. Tá meio vulgarizada, mas a gente já está usando aí no senso comum, né? Narcisista, né? A narcisista. E é justamente isso que a sociedade está virando, gananciosa e narcísica, pensando em si próprio. Egoísta, a gente pode traduzir, né? Cada dia mais. Cuja atitude olha lá, a atitude do sistema babilônico. Eu posso fazer o que quiser e ninguém tem direitos além de mim. Parece que não é isso que está acontecendo. Todo mundo tem direito. E ninguém tem, porque se todo mundo tem, né? Ninguém tem direito. Você vai na porta de um lugar, o cara acha que ele tem direito. Mas o outro também tem. E aí, como que fica? E aí fica quem briga mais, quem grita mais, quem faz barraco hoje, é assim. Quer dizer, mas peraí, gente, nós temos direitos, mas nós temos deveres. O nosso direito ele vai até onde tem o direito do outro. Como que acontece numa sociedade que, ao invés de estar sendo civilizada, ela está se barbarizando cada vez mais? Está ficando pior, não é? O ser humano não tinha que se evoluir, tinha que melhorar. Parece que setores da nossa sociedade estão ficando cada vez mais primitivos. Então nós estamos num momento de uma crise até de humanidade, entende o que eu estou falando? E a Babilônia, ela desumaniza, porque ela é bestial. Olha que coisa. Lembra que por trás disso tudo estão as bestas do Apocalipse que a gente já estudou. Então essa cultura, gente, ela é o núcleo do império maligno da grande Babilônia, retratando no capítulo 18, como a gente vê, a essência desse império maligno aí, humano, tá bom? A gente viu então no capítulo 18 a queda, né, o anúncio da queda da Babilônia, a advertência à igreja, né, e sai da Babilônia, cuidado, não se contamine com ela, o lamento daqueles que se enriqueceram com ela, então nós vimos isso aí também, dos reis, dos comerciantes, né, dos marinheiros, e vimos agora no último a destruição final da Babilônia. Quer dizer, não tem como reconstruir, não vai ter mais flautista, música, nada. A vida que você possuía não tem mais, não tem como ter reconstrução. Julgamento final dessas coisas, julgamento da arrogância do ser humano, do engano, da feitiçaria, da matança dos santos e da igreja. É isso que está sendo julgado na Babilônia. Então a reflexão final aqui, gente, o capítulo termina com uma convocação clara. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Escolham a que cidade vocês vão pertencer, a Babilônia ou a Nova Jerusalém. Escolham o selo que vai marcar você, o selo da besta ou de Deus. Em Apocalipse não tem meio termo. Apocalipse não tem meio termo. Ou você pertence ao dragão ou você pertence ao Cordeiro de Deus. Ou você é cidadão da Babilônia ou da Nova Jerusalém. Entende? Não tem meio termo em Apocalipse. Por isso que as igrejas lá, lembra a advertência? Você largou o primeiro amor, volta. Você que está morno aí, cuidado. Não é assim? As advertências de Jesus. Se arrependa. Persevere, porque senão eu vou tirar de você isso. Então, a vida da igreja é um compromisso com esse Deus que nos amou, nos salvou, que nós devemos permanecer nesse amor, nesse caminho dele. Por quê? Não tem meio termo. Nós temos uma nova vida. Nós temos um Senhor. Nós temos uma marca. E se somos marcados por esse Senhor, vivemos para Ele. Vivemos para Ele. Esse é a grande mensagem de Apocalipse. A gente continua semana que vem no capítulo 19. Você vai ver o capítulo 19 é novamente um cântico de aleluias. É muito interessante, nós vamos tocar nisso. Que se eu não me engano, eu vou ver de novo, mas só dando um spoilerzinho aqui, né? Essa passagem do capítulo 19, versículo 1 a 5, gente, é uma das únicas vezes no Novo Testamento inteiro que aparece a palavra aleluia. É muito interessante. É uma curiosidade.
né? Não tem mais em lugar nenhum no Novo Testamento a palavra aleluia. Só no capítulo 19, nos primeiros 5 versículos. Eu mesmo, quando eu li isso, eu achei interessante, porque eu nunca tinha me tocado nisso. Porque toda hora a gente fala aleluia, né? Aleluia significa você louvar a Iá. Iá, que vem dos primeiros letras do nome de Deus. Yavé, Yahweh, a gente não sabe o nome de Deus certinho. Então, você é um louvor a Yavé, um louvor a Yahweh, um louvor a Deus do pacto do povo de Israel. Por isso, aleluia, Iá. Então, por isso que, entre aspas, não existe, a gente brinca, alguns um dia chamaram a atenção, não existe aleluias, como alguns falam, brincando, Por quê? Porque não tem Iás. Iás é deuses, não tem vários Iavés. Tem aleluias. É aleluia mesmo, Iá, de Yahweh, de Yavé. É louvores a um Yavé só. Então, na verdade, tecnicamente não existiria e aleluias, como alguns popularizam o termo aí. Porque o Iá do final é o nome de Deus. Então, é muito interessante aparecer aqui no momento onde está se louvando a Yavé pela justiça feita à Babilônia. É significativo. E a gente vai ver a semana que vem. Tá bom? Ótimo por hoje. Então encerramos o capítulo 19. Semana que vem iniciamos, o 18. Semana que vem iniciamos o capítulo 19.